Te louvamos, ó Pai, te bendizemos, porque como hoje foi falado mais uma vez, as tuas misericórdias foram renovadas em nossa vida e podemos gozar da tua presença e da tua graça. Ó Pai amado, nós te pedimos que esta mesma graça seja concedida à tua filha, que ela possa, Senhor amado, trazer aquilo que de fato, Senhor, estamos precisando ouvir, que são as tuas coisas. Fica com ela, ó Pai, no poder do nome santo de Jesus Cristo, qual reconhecemos como Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Bom, eu vou falar um pouquinho com vocês hoje, um pouquinho, está lá no livro de Efésios, né? Eu vou falar referente a sujeitar-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém? Quando está lá em Efésios 5, do 18 ao 21. Não, do 19. É 19. Que fala assim: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, e salmodiando ao Senhor vosso Deus, dando sempre graça por tudo nosso Deus e Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas lá no 18, só eu voltando um trechinho, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando Paulo ele escreve manda essa carta aos Efésios, antes disso, 4 anos antes de tudo isso acontecer, estava acontecendo o quê? Milagres, maravilhas. Então, em Efésios, houve obras extraordinárias no poder do Espírito. E depois, 4 anos depois, quando ele escreve isso, então ele fala para eles, né? Neste outro período, 4 anos antes, Paulo mandava o lenço dele que curava, o avental dele expulsava demônios, né? Então, tamanha era a maravilha do poder de Deus que acontecia naquele período, naquela história. Anos depois, 4 anos depois, Paulo já escreve isso para eles, né? Falando que não era para que eles embriagassem, mas que eles fossem cheios do Espírito. E Paulo, ele dá uma ordem, enchei-vos. Então, ele fala o quê? No imperativo. Na mesma linha que ele fala, não embriagueis, né? A mesma linha ele fala, enchei-vos, que é uma ordem, era dado. Então, era para que eles pudessem receber o Espírito. E nesse mesmo, logo em seguida, daí ele dá também a dica do que precisava para que eles fossem cheios do Espírito. Daí ele fala assim para eles, né? Falando entre vós com salmos. Falar era para que eles pudessem conversar a palavra, né? Que eles conversassem, o relacionamento deles seria o tempo que eles estivessem andando, falando, conversando. Igual quando nós ouvimos a palavra, quando nós vamos educar os nossos filhos. Então, anda com ele, fala a palavra na mesa, fala a palavra enquanto anda, fala a palavra por onde você está. Então, isso era a necessidade daquele povo. Daí, Paulo dá mais uma ordem para eles, né? Que é o segundo, que fala assim, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Que era para falar a palavra, você passou de salmodiar aquilo que estava dentro do coração, aquilo que expressava o amor de Deus dentro do coração deles, para que eles, por onde eles fossem, eles falassem dessa forma. E é uma ordem para nós também. E daí, depois ele fala assim, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça. Primeiro salmodia, então ele primeiro fala dos salmos, né? Canta, e depois com hinos e cânticos espirituais. Então era para falar aquilo que estava dentro. E depois ele fala assim, dando sempre graça, que é o segundo. O terceiro, dando sempre graça por tudo. Nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala assim, que em tudo era para dar graça. Primeiro era para eles enchei-vos do Espírito, deles salmodiar por onde eles andassem, cantar hinos espirituais, né, falando entre eles.
E depois ele fala assim, dando sempre graça em tudo. Em tudo dai graça, em tudo que fizesse. Dai graça nas tribulações, dai graças na escassez, dai graça na abundância, dai graça o tempo todo, Senhor, dai graça. Quer dizer assim, não murmurais, não reclamai, você entendeu? A oportunidade em todo momento falar de Cristo. A oportunidade, por onde andasse, era para eles falar. E dar sempre graça. E por último, ele fala assim, que é o quarto, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, essa palavra, às vezes, sujeitai-vos uns aos outros, nós usamos muito essa palavra para família, né? Marido, esposa, sujeitai aos vossos maridos. Filhos, sujeitai aos vossos pais, né? Servos, sujeitai aos vossos senhores. Funcionários, sujeitai aos vossos chefes. Então, falam a sujeição. Irmãos, sujeitai-vos uns aos outros em temor. Então, quando fala assim, sujeitai, andai com o irmão, né? Perdoai o irmão, caminhai junto com ele. Sejais vós ali sujeito, andai a segunda milha com o irmão. E às vezes, essa é uma das partes mais difíceis, né? É difícil até na vivência dentro do lar, quando fala sujeitai-vos aos vossos maridos, sujeitai filhos aos vossos pais, e irmãos, sujeitai-vos uns aos outros, sujeitai-vos em amor, porque fala assim, né, que é muito difícil, às vezes, o irmão aceitar como se diz assim, não uma imposição, mas uma colocação do outro. Às vezes não aceita, e isso cria dentro do irmão, às vezes mágoa, ressentimento, o irmão tem dificuldade, mas diz assim, se nós estivermos cheios do Espírito, fica mais fácil nós perdoarmos, fica mais fácil nós andarmos a segunda milha, fica mais fácil nós olhar para o irmão e às vezes não fazer aquela crítica que às vezes nós queremos fazer. E isso, muitas vezes, quanto tem gerado no meio da igreja a contenda. Quanto tem gerado no meio da igreja a inimizade. Não era para acontecer isso, não era para a gente ter isso, não era para existir, já que nós estamos caminhando em Cristo, não era para ter essa diferença, era para a gente andar em unidade, o tempo todo andar em unidade. Daí, quando nós olhamos lá no livro de Mateus, quando fala lá do Pai Nosso, o Pai Nosso é algo assim muito interessante nas nossas vidas. Quando ele fala assim, que nós, lá no 12, fala assim, perdoai, tem Bíblia que fala assim, perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Tem Bíblia que está escrito assim, perdoai as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm nos ofendido. Então, como é bem claro, então, perdoai. Então, se eu tenho a facilidade, se eu perdoo, se eu estou orando, pedindo ao Senhor, Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados. Mas eu tenho dificuldade de perdoar o irmão. Eu tenho dificuldade de perdoar ele. Então, eu falo assim, eu libero o perdão. Eu libero o perdão. Só que eu não quero ter relacionamento. Tá lá, perdoei. Mas não é isso que diz a palavra. Diz que nós devemos perdoar e nós devemos andar. Diz assim que quando nós nos sujeitamos ao Senhor, fala assim, sujeitai-vos a Deus. Sujeitai. Quando fala assim que nós sujeitamos a Deus, tudo se torna fácil. Quando nós obedecemos ao Senhor, tudo se torna mais fácil. Porque quando nós obedecemos ao Pai, as coisas se tornam muito mais fácil. É mais fácil perdoar, é mais fácil compreender o irmão, é mais fácil entender o porquê que o irmão às vezes não aceita as coisas. Então se torna mais fácil quando nós olhamos para este lado e fala para o Senhor, Senhor, realmente nós precisamos disso. Eu preciso perdoar. Eu preciso andar a segunda milha. E às vezes nós nos questionamos, falamos assim, mas eu ando tanto uma milha, ando várias milhas, e o irmão não aprende, não anda nunca conosco uma milha. Mas o Senhor, ele não olha para este lado. Ele olha assim, perdoa, anda,
faz o relacionamento. Ontem, um dos irmãos falava, né, que antes de você levar a tua oferta ao Senhor, se reconcilia com o teu irmão. Reconcilia. Então, fala assim, é a questão do perdão. É a questão da liberação do perdão. Eu vou só contar um testemunho que eu acho que vocês já conhecem. Quando tem aquele homem que fundou Eu Sou da Paz, a história dele é linda. Ele perdoa o agressor do seu filho, o assassino do seu filho. Então, ele perdoa. Só que no começo é muito difícil ele liberar o perdão. Porque no início ele começa a beber, ele começa a destruir a família dele, ele começa a perder a família. É um japonês, né? E daí, quando ele olha para dentro do lar dele, que ele está destruindo, daí ele fala assim, se eu fizer alguma coisa, eu estou destruindo eu, então eu vou tentar fazer alguma coisa. Daí ele faz uma proposta, então ele vai para o presídio, e lá ele começa a plantar uma horta, e ele começa a ensinar os presidiários que ali estão, e o que assassinou o filho dele está lá dentro. E ele começa ali. E o mais interessante disso, quando a gente escuta o final dessa história, o agressor do filho dele fala assim que a pior coisa que era quando ele chegava no presídio. Era quando ele chegava no presídio para ensinar eles a plantar. Ele falava assim que era a pior coisa. Esse foi dado no programa de televisão, isso, e é o projeto Eu Sou da Paz. E às vezes temos dificuldade de perdoar por coisas tão pequenas. Às vezes coisas que nos prendem, então, coisas mínimas. Às vezes o irmão fica ressentido com o outro. Quantas vezes tem se afastado das igrejas? O que mais tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas se afastam porque tem a dificuldade, às vezes até de sujeitar o irmão, e às vezes de perdoar o irmão, de se reconciliar com o irmão. Então é isso que eu tenho para falar para vocês nessa noite, a necessidade que nós temos de reconciliar com o próximo todo o tempo. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te damos glórias. Senhor, declaramos a nossa dependência de ti para todas as coisas, Pai. Até mesmo para, Senhor, conseguirmos perdoar, não vem de nós, Pai, mas vem de ti. É a tua graça, é o teu poder, a manifestação do teu Espírito sobre nós. Ah, Senhor, nós temos todas as ferramentas para isso. O Senhor é aquele que nos guia, que nos orienta. Por isso, Pai, que essa palavra venha a trazer, Senhor, frutos e que nós possamos amar, Senhor amado, os nossos amados, independente, Senhor, de quem magoou, de quem ofendeu, de quem está certo. A nossa obrigação, Senhor, como cristão, é perdoar, Senhor, e ter, Jesus, a paz que vem do alto. Continua a falar conosco, Senhor. Esses momentos são preciosos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.